Encontramos-nos num promontório, num cabo rochoso da Boa Nova, em Lessa da Palmeira, no concelho de Matosinhos, não muito distante do porto de Leixões. No dia 16 de janeiro de 1913, as primeiras horas da manhã vão se caracterizar, de resto, como os dias seguintes, por uma grande tempestade nesta costa, tornando ainda mais perigosa face também ao cerrado nevoeiro. Por essa altura, um vapor que havia zarpado de Southampton e que tinha feito escala em Vigo, avançava em direção a Leixões. A bordo traz mais, entre passageiros e tripulantes, 230 pessoas. Na sua maioria, gente que tem por destino a América do Sul. Era exatamente a partir de Leixões que a embarcação iria fazer essa última grande etapa, levando imigrantes para o continente sul-americano. Mas o nevoeiro, a tempestade, os rochedos traiçoeiros aqui da Boa Nova acabarão por ser fatais. O Veronese, assim se designava a embarcação, acabará por encalhar nestes rochedos. As horas, os dias seguintes serão trágicos. Aqui, à Boa Nova, irá ocorrer muita gente para assistir às tentativas de salvamento dos náufragos. Estaremos, de resto, perante aquela que foi uma das maiores operações de socorro através de um cabo de vai e vem que foi estabelecido entre terra e embarcação. Durante esses 3 dias, muitos dos náufragos serão assim socorridos. O saldo, no entanto, é trágico. 18 pessoas morrem na sequência deste acidente. É a gota d'água que faz com que seja premente a construção de um farol nesta costa. Uma costa que há muito era conhecida como a Costa Negra. Negra do grande número de naufrágios que aqui ocorriam. Esta costa, entre a foz do Rio Douro, no Porto, e a foz do Rio Ave, em Vila do Conde, é de facto uma costa não só rochosa, mas onde, ao largo, desponta um grande conjunto de rochedos traiçoeiros, que quem não conhecesse as características desta orla marítima, muitas vezes acabavam por despedaçar as suas embarcações. Durante séculos, este é um cemitério de gentes e de barcos. Mas era também designada como Costa Negra porque, apesar da sua perigosidade, eram muito raros e incipientes os sinais de iluminação que aqui poderiam alertar quem viajava ao largo. E por isso, a necessidade que vinha sendo reclamada desde os finais do século XIX de aqui ser construído um grande farol. Ainda por cima, desde os finais de 800, aqui tinha surgido ou tinha começado a desenvolver-se aquele que virá a ser o maior porto artificial do país, o Porto de Leixões. Cada vez mais embarcações rumavam em direção a Matosinhos e Lessa. E estes rochedos, e particularmente aqui a Boa Nova, era um local muito perigoso. O Veronese, esse naufrágio, acabará por explotar definitivamente a necessidade de construir um farol. Não ainda esse farol de grandes dimensões que desde os finais do século XIX se pensava para este local. Isto porque logo em 1913 arranca aquilo que se virá a revelar apenas como uma solução provisória. A construção de um pequeno farol, quase um farolim, em cima dos rochedos. Aqui, neste local. Hoje pode parecer apenas e só um miradouro, mas afinal estamos em cima dos alicerces desse pequeno farol que aqui foi construído. Hoje, de facto, um belo miradouro, entre outros, sobre a Casa de Chá da Boa Nova.
Mas é também aqui que nós podemos contemplar aquela que, erguida entre 1958 e 1963, se tornou numa referência absoluta da arquitetura contemporânea. Estou a falar da Casa de Chá da Boa Nova. Ela integrou um projeto turístico ambicioso do então Presidente da Câmara Municipal de Matosinhos, o engenheiro Pinto de Oliveira. Para a sua edificação, Pinto de Oliveira vai desafiar aquele que era já, na época, uma referência absoluta da arquitetura portuguesa. O grande professor da Escola de Arquitetura do Porto, Fernando Távora. E é Távora, com efeito, que escolhe, no meio dos rochedos, o local para implantar a Casa de Chá. Uma localização algo inóspita, até porque se debruça a poucos metros do mar. Mas, curiosamente, o desenvolvimento do projeto vai ser feito depois por um estagiário, por um antigo aluno que tinha, entretanto, terminado a licenciatura em Arquitetura. Um jovem aqui de Matosinhos. Álvaro Cisa Vieira, que se virá a tornar no mais famoso arquiteto português de todos os tempos. É ele, com efeito, que apresenta ao mestre uma ideia que Távora irá reconhecer como sendo melhor que o seu próprio projeto e acabará por entregar a Cisa a concepção final e o acompanhamento da obra do Salão de Chá da Boa Nova. É, com efeito, uma das primeiras obras do grande mestre português. A Casa de Chá da Boa Nova, que estes últimos anos se tem tornado, para lá de uma referência da arquitetura, também numa referência da gastronomia e da restauração no nosso país. Isto porque, sistematicamente, nestes últimos anos, tem vindo a obter o prestigiado Prémio Michelin, a Estrela Michelin. Mas não foi para, ou só para falar de arquitetura e de gastronomia que viemos até aqui. Afinal, a poucos metros de distância da Casa de Chá da Boa Nova, ergue-se com 46 metros de altura, aquele que é o segundo mais alto farol da costa portuguesa, o último dos grandes faróis a ser erguido em 1926. Vamos conhecer o farol de Lessa da Palmeira. O Farol de Lessa localiza-se no concelho de Matosinhos. Foi inaugurado em 1926. Tem 46 metros de altura e um alcance de 28 milhas náuticas, 52 quilómetros. Este espaço mágico e inspirador é também, desde há alguns anos, acho que posso dizer assim, o local de residência de um dos mais fabulosos criadores artísticos do nosso país. Sim, criador artístico, o chefe Rui Paula, porque é ele, afinal, o responsável pelo Salão de Chá da Boa Nova. Enfim, dos raríssimos espaços com 2 estrelas Michelin no nosso país. Sim, e 2 estrelas Michelin em Lessa da Palmeira. É verdade. O que é bom. Matosinhos, portanto, uma zona de peixe. E era aí que eu começava. Este mar, de que forma é que inspira o chefe? Este mar é simplesmente maravilhoso. Porquê? Na minha ótica. Bem, na minha ótica eu acho que temos mesmo o melhor peixe do mundo. Mas não é dizer isto por dizer, é porque é mesmo. Porque o mar é frio, porque o mar tem este cheiro a iodo
este cheiro característico, tem o sargaço, Sim, muitos nutrientes. tem muitos nutrientes, imensas algas, diferentes umas das outras. E por isso este peixinho, este E o marisco peixe, tinha que ser o peixe vai se alimentar da comida que lhe dão. E este mar traz uma comida maravilhosa e o peixe chega às nossas mesas, é de facto diferente de outros sítios onde eu vou e que também tem mar, mas o peixe não é tão bom. Desculpem-me as outras pessoas, mas isto é mesmo assim. Ou os outros países. Há, de facto, um país ou outro que pode ter uma coisa ou outra, mas nesta variedade, em marisco e peixe, nós somos muito fortes. E o Salão de Chá reflete isso mesmo nas suas criações. Reflete. No Salão de Chá só se come peixe e marisco, portanto estou nas minhas 7 quintas, numa obra do Cisa Vieira maravilhosa, com o mar aos nossos pés. Foi fácil criar uma boa experiência, acho eu. Fácil? Nada é fácil, não é? Mas foi fácil para a minha cabeça pensar assim, as pessoas que aqui vêm não vão comer carne, têm que comer peixe e têm que comer marisco. E têm que ver o mar, ouvir o mar, têm que conviver com ele e com os pratos também, portanto é esta... E com este espaço do Cisa, não é? Com este espaço do Cisa, que é maravilhoso. E por isso que eu também ia perguntar ao chefe, que é, de que forma é que este património, o Salão de Chá, a capela, isso também conta... Conta tudo. Isto é um sítio que sabes melhor que eu, que em termos históricos como é, que sabes falar muito bem deste sítio e tens falado, mas realmente este sítio é maravilhoso. Temos a capela, o sítio onde nós estamos era um farol aqui primeiro, o outro farol está além, mas o antigo era aqui. Temos estas rochas todas a envolver-nos, portanto a abraçar-nos. E Rui, e qual é a importância do farol, do atual farol, para vocês? Os turistas, as pessoas que vêm ao Salão de Chá também... Para já é um ponto de referência. É farol porque nos guia, não é? Se dá indicação aos barcos, a nós também nos guia. Até para dar referências a alguém. E onde é que isso fica? Perto do farol. É fácil dizer. Olha, está atrás do farol. Portanto, o farol é o farol mesmo. O farol é o farol que nos indica o caminho. E o farol é bonito. Mesmo o que estamos agora ali a ver, é um farol bonito, é imponente e está airoso. Não está ali sufocado, está airoso. Portanto, é de facto, Lessa da Palmeira está mesmo no meu coração. E mais que nunca, eu não nasci aqui, eu nasci no Porto, mas eu considero mesmo que estou no sítio certo, até porque moro aqui agora e também a ver o mar, e o mar diz-nos muito. E o Rui Paula também contribui para a divulgação do farol. Eu contribuo para a divulgação do farol, para a divulgação de Matosinhos, do peixe, Matosinhos Lessa, claro, e a arquitetura, honrar o projeto de arquitetura que me veio calhar às mãos. Portanto, é uma grande responsabilidade, mas faço isso com amor e com gosto. O ano de 1881 é marcante na história dos faróis em Portugal. É exatamente nesse ano que é dado a conhecer um importante estudo, o Plano de Alumiamento da Costa Portuguesa. E aí é bem expresso a necessidade de ser construído um grande, moderno farol aqui nas proximidades do Porto e de Matosinhos. As trágicas características desta costa rochosa, da Costa Negra, a falta de sinais. E não nos podemos esquecer que o único e grande farol da Costa Negra era, desde meados do século XVIII, o farol do Monte da Senhora da Luz, no extremo desta Costa Negra, na Foz do Douro. Claramente insuficiente para responder a uma outra característica, que era a decrescente navegação que cruzava aqui esta orla costeira. De facto, os cais do Porto, a Barra do Douro, vinham notando, desde o século XVII, um notável crescimento comercial. Cada vez mais embarcações demandavam a Barra do Douro e passavam aqui na Costa Negra. Ora, em 1881, o documento é também bem explícito quanto a isso, anunciavam-se melhoramentos na Barra, que permitiria mais barcos. Mas, mais do que isso, pensava-se também já naquilo que depois se virá a concretizar nos finais dessa década de 80 e década de 90 do século XIX, que é a construção de um novo e artificial porto, o Porto de Leixões. E por isso, 1881, se fala da necessidade de um alto farol moderno, utilizando como luz já a energia elétrica.
No entanto, os anos vão passando e a construção do Porto de Leixões, com os seus extensos molhes, que serão pontuados na extremidade por farolins, faz com que muita gente, e nomeadamente com responsabilidades nesta área, entenda que afinal já não é necessário construir aqui um grande farol. Os farolins nas extremidades do Porto de Leixões seriam suficientes. Ora, como se vê em 1913 com o naufrágio do Veronese, eles não eram de forma alguma suficientes. E por isso a pressão pública foi enorme e 3 anos depois é construído o farol da Boa Nova. É uma forma de responder de imediato, enfim, à perigosidade evidente desta costa. Mas, como tivemos a oportunidade de observar, o farol da Boa Nova era uma estrutura muito pouco ambiciosa, ali em cima dos rochedos, mas a uma pouca altura. Ele começa a funcionar em 1916 e de imediato se percebe que não é ele que vai conseguir responder às necessidades de assinalamento desta costa. E por isso, apenas 3 anos depois, em 1919, começam os estudos, os projetos, para sim se construir um grande farol, também aqui, junto à Boa Nova. Aquele que virá a ser o farol de Lessa da Palmeira. O segundo mais alto da costa portuguesa, com os seus 46 metros de altura, mas tão esguio que muita gente pensa que é mesmo o mais alto de Portugal. Um farol moderno e que entrará em funcionamento em 1926. É o último dos grandes faróis da costa portuguesa. A entrada em funcionamento do farol de Lessa da Palmeira a 15 de dezembro de 1926 leva ao encerramento do pequeno farol da Boa Nova, mas também ao farol do Monte da Senhora da Luz. Desde então, são já quase 100 anos, o farol Lessa Palmeira torna-se na referência absoluta aqui da Costa Negra. Nos dias de hoje, Vieira da Silva é o chefe do farol. Chefe, o que é o dia-a-dia aqui nesta estrutura? E deixe-me fazer aqui uma pergunta, que é, sabe, o farol é hoje automático, ou seja, o faroleiro não tem, como no passado, que lá ir acender o farol, mas como é que isso funciona? Não. Isto é assim, hoje em dia não é necessário praticamente a nenhum farol ir ligar, ir acender o fósforo ou ligar o interruptor para o farol acender. Porque ele tem automatismos através de células fotovoltaicas ou células elétricas. Tem um mecanismo que, com a diminuição da luminosidade, ele poderá ligar um circuito elétrico que está acoplado ao controle do farol e o inverso, quando há mais luminosidade, ele vai desligar esse circuito. No entanto, o faroleiro tem muitas mais funções a fazer no farol que não seja ligar ou desligar. Mas há quase que um ritual que acontece 2 vezes por dia, em que o faroleiro vai lá acima, claro que aproveita para ver, imagino, se está tudo bem, mas depois coloca umas cortinas, retira umas cortinas. Que ritual é esse? Exatamente. Isso também é mais uma das particularidades de um farol guarnecido. Portanto, porque poderá haver quem pense que os faróis, com toda esta tecnologia, esta evolução tecnológica, que não seria necessário ter gente cá. Uma das funções do faroleiro é, de manhã, ir colocar umas cortinas que retirou no dia anterior para que haja a passagem da luz para o mar, para o horizonte. E, para além disso, como o Sr. Doutor estava a dizer, acaba por verificar se haverá alguma anomalia na lanterna. Porque imaginemos que, com a luz potente de um foco, alguns pássaros poderiam bater nos vidros, como já aconteceu em alguns faróis, e quebrarem um vidro. Se não houvesse pessoal a verificar, poderia ficar algum tempo o farol
com entrada de água salgada, no caso de haver chuva, com ambiente salgado, aliás, e poderia danificar o equipamento e avariar. Mas porquê isso das cortinas? As cortinas é para evitar o efeito de lupa. Nós imaginemos uma lupa orientada para o sol e por trás dessa lupa pomos um bocadinho de papel. Estava a falar disso por causa dos prismas. Exatamente. Exatamente. É precisamente por isso. O aparelho óptico é muito potente. São cristais com prismas que estão orientados de forma a aproveitar toda a luz emitida interiormente pela lâmpada em todas as direções e aproveitar o máximo de que esses raios sejam dirigidos para o horizonte, na horizontal, com alguma divergência vertical e horizontal para chegar mais próximo do farol ou para ir um bocadinho mais longe, no caso de serem verticais. E por isso, durante o dia, o sol incidisse ali. Aquilo, como é muito potente, portanto, emite muita luz, ao receber a luz do sol, do exterior, vai concentrá-la no lugar da lâmpada, mas vai concentrá-la, aquilo é mesmo concentrado e muito forte. Imaginemos que nas ações de limpeza do farol, que inadvertidamente ficava lá algo que tivesse ou gorduras ou lubrificantes, que se faz nessas ações de limpeza, poderia eventualmente incendiar um papel queima. Pronto. Para além disso, também poderia, se tivesse desprotegido, poderia ir danificando o isolamento dos cabos elétricos. Portanto, e ao colocar todos os dias esses panos, essas cortinas, estamos a proteger todo o aparelho, o interior, estamos a proteger essa. Claro. Além dessa vigilância, além do colocar das cortinas, durante o resto do dia, o que é que faz a guarnição? A guarnição tem essencialmente um trabalho durante a manhã, que são conservação desta área toda, tanto da jardinagem, quanto das oficinas, quanto das limpezas, todos estes aparelhos que estão aqui, como tudo o que aqui está, a reparação dos muros, das residências, tudo o que vá surgindo, como isto estamos num ambiente muito agressivo, por causa da salinidade desta água, e depois fustigada pelo vento ainda acelera mais, traz mais sal, então tudo isto tem que levar um cuidado diário. Além disso, eu sei que a guarnição não trata só deste farol. Não. Vocês têm a vosso cargo outras estruturas, não é? Temos mais, por protocolo, alguns. Temos o caso dos farolinhos de Angeiras, que temos lá, de momento, 4 farolinhos protocolados com a Direção de Faróis, a Autoridade Marítima Nacional, e nós damos assistência técnica. Nós, a guarnição de Farol de Lessa, no caso da conservação também daquelas infraestruturas, no caso dos equipamentos elétricos, eletrónicos que lá estão, do comando daquilo, e para além dessas conservações, também, mais ou menos quinzenalmente, fazemos umas visitas para observar que aquilo está, confirmar que está mesmo em condições. Estes protocolados. Depois temos a sul do Douro, temos também lá alguns farolinhos, temos um protocolado com a Cimerria, que fica em Espinho, e temos outros na Aguda, que pertencem à Autoridade Marítima Nacional, e tudo isso necessita conservação, portanto, temos um espaço muito grande. Chefe Vieira da Silva, para lá da sua esguia torre, o farol aqui de Lessa da Palmeira apresenta um grande conjunto de outras construções, de outros equipamentos. Para que é que servem ou para que é que serviam? Para além do farol esguio, tenho um edificado anexo que tinha residência para 8 famílias e... Ainda hoje há faroleiros que residem cá? Ainda hoje há faroleiros que residem cá. A maior parte ainda reside no farol, com as respectivas famílias. Para além disso, foi também edificado o local onde estamos, que foi uma sala grande para abrigar os equipamentos do sinal sonoro. A famosa ronca. A famosa ronca. Que diz tanto aqui às gentes da região. Não é? A ronca, chamavam ronca porque tinham um som muito rouco, um som muito grave, que geralmente é o som provocado por equipamentos que funcionam a ar comprimido. Pronto, para os faróis. Os mais novos provavelmente não sabem, mas isso tinha a ver com
com as noites de nevoeiro, não é? Sim, Ou seja, sim. a luz não... Sim, exatamente. É que como isto está, geralmente os faróis eram aproveitados para serem colocados ou em estruturas altas e próximos da costa, ou mesmo nos cabos, a maioria deles nos cabos. Os cabos, como sabemos, são pontas de terra que se lançam pelo mar dentro, logo constitui perigo para a navegação. Se houver nevoeiro, a navegação não consegue ver a luz e então, pelo menos, ouviam um sinal que era sinal de perigo para eles se afastarem na costa oeste, para se afastarem mais para o oeste, para passarem um bocadinho mais longe desse som. Pronto. Daí a ronca. Daí a ronca. Mas para lá destes edifícios, enfim, de equipamentos, para lá da residência dos faroleiros, aqui funcionou de facto a Escola dos Faroleiros, Sim, não é? a Escola dos Faroleiros, que são os edifícios que temos aqui um bocadinho mais a norte, logo aqui ao lado deste edifício, que tinha oficinas de mecânica, de serralharia, oficina de carpintaria e tinha uma sala de aulas onde os alunos recebiam a formação e faziam os respectivos exames, e tinha também mais um anexo que está logo contíguo a este edifício, só com esta passagem pelo meio, que era a chamada Camarata dos Faroleiros, que tinha um local onde eles podiam confeccionar as refeições, no mesmo edifício um local onde podiam tomar as refeições, também tinham balneários onde eles podiam tratar da higiene e tinham um local onde eles podiam dormir. Chefe, mas então, essa escola funcionou aqui durante décadas, não é? Funcionou desde 1926, desde que este farol entrou em funcionamento, até 1962, até à passagem para a direção de faróis, que foi, salvo erro, para Caxias e mais tarde para Paço de Arcos, onde agora funciona a Escola de Faroleiros. É isso que eu lhe ia perguntar. Portanto, esta Escola de Faroleiros não era só para pessoas que trabalhariam aqui no Farol de Lessa, mas era a Escola Nacional. Exatamente, era a primeira Escola Nacional de Faroleiros entregue à Marinha, nesse caso, Direção Geral de Marinha, Direção de Faróis, era aqui neste farol. Mas, chefe, e é possível visitar estes espaços? Isto é um espaço mostrado ao público, inclusive para os estudantes ou outras associações que nos visitam, pessoal que nos visita a nível educativo. Claro, este espaço musealizado faz mesmo parte da rede de museus. Da rede de museus de Matosinhos, no qual há um protocolo da Autoridade Marítima Nacional com a Câmara de Matosinhos, de forma a providenciar portanto, a visita, a proporcionar a visita a quem é o museu quer encaminhar, consoante as necessidades que eles veem. Mas eu sei que há um dia especial para visitar não só estes espaços musealizados, mas a própria torre e a própria lanterna. Sim, nós temos nos faróis, temos um dia em todos os faróis guarnecidos, ou quase todos, da costa portuguesa. Temos um dia específico que é quarta-feira à tarde. O maior porto artificial do país, o segundo em importância em termos de movimento comercial e industrial. O Porto de Leixões é também uma referência absoluta quando falamos enquanto porto pesqueiro e também hoje de turismo, nomeadamente com o aparecimento do seu novo terminal de cruzeiros. Mas Leixões é também, há muito, uma referência quando falamos de embarcações ligadas ao desporto e ao lazer. Mas para percebermos melhor enfim, esta dinâmica em Leixões, temos connosco Paulo Machado, é o presidente de uma das históricas instituições, associações ligadas ao desporto náutico aqui em Leixões, que é o Clube de Vela Atlântico, que surgiu quando? Nós fomos fundados em 1944. Temos já uma história longa. E o Paulo? Quantos anos de mar é que tem? Quantos anos de mar? Curiosamente, eu comecei a fazer vela mais a sério relativamente tarde, comparado com muitos dos pessoas do clube, porque foi já na universidade que eu comecei a fazer vela com mais regularidade, na altura na secção de vela do CDUP, do Clube Desportivo Universitário do Porto. Sim, mas o Clube Vela Atlântico é também conhecido pelas suas escolas. Exatamente. Nós temos uma escola com imensos praticantes. Nós temos cerca de
neste momento 50 velejadores inscritos nas nossas escolas de vela, nos vários escalões, desde a iniciação até à competição. E para quem está a aprender a velejar, para quem já anda aí no mar há muito tempo, qual a importância, quando falamos, enfim, de navegação desportiva e de lazer, qual a importância que os faróis têm? Continuam a ter? Se calhar temos de fazer uma certa diferenciação entre aquilo que nós chamamos a vela ligeira, que são as embarcações que são utilizadas na maior parte dos escalões da formação e da competição dos nossos jovens velejadores, que são aquelas embarcações mais pequenas para que não têm, imagino, um dos tripulantes, exatamente, e que as regatas, a navegação é tudo feito aqui na costa, muito próximo da costa. Ou então a vela pesada ou a vela de cruzeiro, que são estas embarcações que nós temos aqui, que as regatas são feitas também, podem ser feitas junto à costa, mas frequentemente são regatas costeiras e às vezes até relativamente longas, ou nós deslocamos-nos nas embarcações para competir, por exemplo, em regatas em Baiona, ou em Lisboa, ou até no Algarve, não é? E aí navegamos ao longo da costa naquilo que nós chamamos de fazer um transporte, ou seja, estamos a transportar a embarcação para um outro lugar, ou então um simples recreio, não é? De férias e de usufruir desta proximidade com e o farol é que o mar representa. E os faróis aí são importantes. Eu já não tenho a mesma importância que tiveram em termos de navegação, porque, por exemplo, durante o dia, eu com um farol conhecido à vista, posso determinar exatamente a minha posição no mar. Porque eu posso saber em que direção que está o farol, ou seja, aquilo que nós chamamos como azimuteira, sabemos qual é o azimuto, portanto eu sei qual é a direção. As cartas dizem qual é a altura do farol. Eu, se tiver um sextante, consigo medir o ângulo da posição em que estou para o farol e depois é fazer as contas, é matemática, não é? Eu tenho o ângulo e tenho o cateto oposto, consigo saber qual é o cateto adjacente e já sabe a distância. E sei a distância a que estou, marco a direção na carta. Isso perdeu-se, não é? Quer dizer, nós hoje com os não fazemos isso, temos GPS e sabemos exatamente qual é a nossa posição. Mas eu acredito que, nomeadamente à noite, se calhar a luz do farol... É isso, os faróis são sempre ajudam-nos a perceber onde nós estamos, porque são aquilo que nós chamamos, é um ponto conspícuo da costa, eu sei, portanto é fácil determinar. Os prédios numa zona urbana são todos iguais uns aos outros, não é? O farol tem uma forma única que eu consigo identificar. À noite, a frequência da luz permite-nos identificar o farol, e eu diria que é muito reconfortante, quando eu já fiz isso várias vezes, estar a chegar de um transporte durante a noite, é uma coisa muito frequente, e é reconfortante quando nós vemos a luz do farol, sabemos que estamos próximos. Portanto, é uma mensagem de que estamos no bom caminho, estamos certos, não é? Quando entrou em funcionamento em 1926, o farol de Lessa da Palmeira vai utilizar aqui na sua lanterna um aparelho óptico concebido pela famosa casa parisiense Barbier, Bernard e Turenne. Era um aparelho do sistema Fresnel que, de resto, há já algumas décadas vinha caracterizando de um modo crescente os faróis portugueses e de resto, que continua a ser utilizado em muitas destas estruturas do nosso país. Um sistema que assenta neste aparelho óptico constituído por estes prismas, estas lentes. Mas a grande novidade de Lessa da Palmeira é ser a fonte luminosa. Porque até aí o que dominava entre nós era como fonte luminosa um sistema da incandescência do vapor de petróleo. Mas aqui, em Lessa, desde o início, vamos ter, e desse ponto de vista é uma das estruturas pioneiras em Portugal, vamos ter um sistema elétrico, uma lâmpada elétrica. A energia elétrica que era fornecida por 2 geradores, que ainda hoje aqui podemos contemplar. Mas dentro
a habitual redundância dos nossos faróis, isto é, haver um sistema alternativo caso o principal falhasse, também Lessa da Palmeira estava equipado com esse antigo sistema da incandescência do vapor de petróleo. Entretanto, a eletrificação foi-se acentuando. Nos anos 50, década em que os 225 degraus do farol passam a ser vencidos também através de um elevador, um curioso elevador de forma circular, é também nessa época que o sistema, o aparelho relojoeiro que assegurava a rotação aqui da óptica, passa também ele a ser eletrificado. Mas, uma vez mais, funciona até hoje a redundância. Caso haja uma quebra do fornecimento de energia elétrica, esse velho aparelho, esse velho sistema de relojoeiro continua operacional. Um marco importante vai ocorrer mais tarde, em 1979, quando começa um processo de automatização, não só deste farol, mas também de outros farolinhos aqui à volta. Mas, para nos explicar melhor essa circunstância, vamos de novo ao encontro do chefe Vieira da Silva. Aproveitando aqui esta relíquia da cidade do Porto, que se encontra salvaguardada aqui no farol de Lessa da Palmeira, o antigo farolinho de Sobreiras, eu queria perguntar ao chefe, mas afinal o que é que aconteceu? Afinal, em 1979, que torna o farol de Lessa verdadeiramente pioneiro no nosso país. O que é isso de controlar os farolinhos à distância? O sistema era muito mecânico ainda. E nesse caso, os farolinhos foram automatizados. Os principais dentro do Porto Leixões foi o Molho Norte, Molho Sul e Quebra-Mar, e também o farolinho de Felgueiras. Da Barra do Douro. Da Barra do Douro. Portanto, esse elemento, um faroleiro que lá estava responsável por isso, passou para o farol de Lessa. E nós daqui podíamos controlar o funcionamento, o bom funcionamento desses farolinhos. Em permanência? Em permanência, sim, porque eles emitiam um sinal, havia lá vários parâmetros que eram controlados e eram transmitidos para aqui, para o farol de Lessa. E se houvesse alguma anomalia lá? Exatamente, nós tínhamos aqui esse conhecimento na telesinalização, porque aqui fazia-se serviço a noite inteira. Agora, com estes automatismos em Lessa, não é necessário estar acordado, portanto, a noite inteira, só quando acontece algum alarme prioritário, mas ali era em permanência, estava cá um faroleiro de serviço que, se acontecesse alguma anomalia, nós tínhamos esse sinal e daqui sabíamos se poderia continuar, se era prioritário ou se teríamos que intervir logo de seguida. E de regresso à imponente, à monumental lanterna do farol de Lessa da Palmeira, importa também sublinhar que esse processo de automatização, que tem início em 1979, mas que se vai prolongar até aos anos 90, fica igualmente associado ao início do fornecimento energético através da rede pública. Mas é também nessa altura que a lâmpada de 3.000 watts é substituída por uma lâmpada de 1.000 watts, ou seja, de uma capacidade de iluminação que atingia cerca de 80 km, ela é reduzida para cerca de 52 km. Pode parecer um retrocesso, mas não. Esta mudança vinha não só permitir uma redução, obviamente, dos custos energéticos, mas afinal vinha também dar resposta a algo que há já muitas décadas se tinha constatado. É que a luz dos faróis não precisava ser projetada a tão grande distância. Isto porque, com a curvatura da Terra, de facto, a luz que emanava dos faróis, a partir de determinada distância, deixava de ser visível para os barcos, que obviamente se encontravam a cotas muito inferiores. Incrível a paisagem que se tem aqui do alto do farol de Lessa da Palmeira. Um farol que é o mais recente de todos os grandes faróis
da costa portuguesa, tendo entrado em funcionamento em 1926, não tem ainda sequer um século de existência. E, no entanto, ao longo destas décadas, foi-se afirmando como uma referência absoluta, não só na paisagem, mas também na vivência da comunidade. E de tal forma que, há já alguns anos, no final do século XX, quando Lessa da Palmeira definiu as suas armas, isto é, o brasão da freguesia, Lessa da Palmeira, juntamente com a freguesia de Matosinhos, constituem a cidade de Matosinhos, pois bem, quando foram definidas as armas de Lessa da Palmeira, o elemento central desse brasão, esse elemento, foi escolhido ser o farol de Lessa da Palmeira, que de tal forma se tornou num elemento simbólico desta terra e das suas gentes. Enfim, um farol que lança luz sobre o mar, mas que lança também a sua luz sobre a identidade deste território, como todos os faróis da costa portuguesa. Bem-vindos! No próximo episódio, vamos conhecer 2 farolins que entraram em funcionamento nos finais do século XIX na Barra do Rio Lima, construídos em ferro. Um foi erguido no interior do Castelo de Santiago da Barra e outro junto ao famoso templo de Nossa Senhora da Agonia. Estes farolins tornaram-se há muito em elementos emblemáticos e identitários de Viana do Castelo. Pretextos para o Conversas com História nos Faróis da próxima semana.